Esse é um desafio de responsabilidade lógica que deve ser respondido lucidamente para quem se arrogue lucidez em seu anti-bolsonarismo. É adequado que se o faça, para que se tenha mérito de correção lógica. Ele é principalmente relevante a quem se afirma de direita, né? Para quem fosse eventualmente, inclusive até mesmo eleitor de Bolsonaro na eleição anterior, e que se não entenda essa reflexão como uma defesa, se não da correção lógica que é necessária à análise política. Imagine você, em se colocando nesse desafio, imagine você que esteja na posição da presidência da República. Independente de como você veja a República, né? Se você for da opinião de que isto é algo sagrado, se você for da opinião de que isto é uma quadrilha, não interessa, você assumiu a exata posição que hoje é ocupada pelo indivíduo cujas ações você então questiona. Logicamente, se eu observo a minha mulher lavando suas roupas, lavando minhas roupas, e eu as analiso, eu analiso ali o ato, eu concluo que aquilo é equivocado, espera-se que, logicamente, eu apresente uma estratégia melhor para a execução daquele mesmo fito. Correto? Faz sentido que no momento em que eu critico o modo, a maneira, o feitio com que ela resolve essa simples ação, faz sentido, espera-se, logicamente, que eu proponha uma solução. Pois bem, imagine que você propõe uma solução melhor. Imagine que você assume essa mesma condição. Nesse mesmo dia, imagine que você se reúne, você recebe a visita do presidente da Câmara. E o presidente da Câmara diz assim a você: olha, presidente da República, essa aqui é uma lista de cargos que devem ser ocupados pelos apadrinhados que eu e outros escolheram. Este será o processo de loteamento do Estado. Esses serão os custos da sua preservação, da sua sobrevivência política. Você deve transferir essa quantia e deve aprovar essas medidas tão logo possível seja. Se viável for, aplique-as em medida provisória. É assim que você vai governar. É assim que você vai governar, né? Com belas aspas, importantes aspas. Não adianta você tentar recorrer ao Supremo porque ele faz parte de um concerto, né, que eu tenho com o Senado. Nós estamos reunidos nesse propósito. Esta lista representa a nós todos. Quem somos nós? O Supremo, o Senado e a Câmara. É assim que você deve fazer e você tem até amanhã para responder. Você tem até amanhã para responder. Não se sinta emparedado, não é algo pessoal, são apenas negócios. São apenas negócios. E é assim que vai ser. É óbvio que diversos membros mesmo da direita, né, o que se digam da direita, e é secundário, desgostam de várias ações, não é, executadas por Bolsonaro. Mas é preciso responder. Coloque-se você nessa situação, ok? Como você procede?
nós sabemos qual é a dicotomia que vigora entre Congresso e STF versus Bolsonaro e Exército. A resposta de Bolsonaro para esse cenário eu posso interpretar. A interpretação que eu já apresentei a vocês em outras ocasiões foi essa. A maneira com que Bolsonaro conseguiu realizar coesão entre essas duas realidades, primeiro, retirar a autoridade de loteamento do Estado do Legislativo e não sofrer impeachment, foi uma aliança com o Exército, do qual ele é representante. Se você observa a política desse modo, é fácil entender que no mesmo final de semana em que Gilmar Mendes, Toffoli, Batoré e Nhonho se reúnam, o presidente discurse no quartel-general do Exército, no dia do Exército, em Brasília. Não faz sentido? Se, digamos, na sexta-feira, ocorre uma reunião a portas fechadas entre os representantes do Legislativo e os representantes do Supremo, do Judiciário, não faz sentido, tendo essa ótica de política, que o dia do Exército seja propiciamente articulado como palanque para a expressão de força, dada a expressão de força do adversário. Não é esta uma guerra fria / quente, com vários teatros de guerra? Não poderia ser interpretado desse modo? Qual interpretação explica melhor a realidade, se não essa? Salvo a apresentação de outra, sustenta-se a tese, correto? Então, efetivamente é um desafio de duas expressões, não é? De duas expressões. Primeiro, o que você faria? O que você faria, dado esse cenário? O que você faria? Porque é fundamental. É fundamental. Olha, isso não é uma defesa das condutas executadas pelo indivíduo até o momento em que se age e debata. Neste momento, o que necessário é, já que foi assumida uma posição de crítica, como eu inclusive apresentei na analogia que fiz, se eu vejo ali alguém fazendo algo e eu digo que aquilo é errado, pressupõe-se que eu conheço como fazer da maneira certa. Pois bem, me diga como você teria agido diante dessas mesmas variáveis. Porque nós podemos debater as variáveis, mas vamos considerar que são essas as variáveis, né? Salvo assim se de fato constatar outra tese, porque também é necessário, se você vai apresentar outra tese interpretativa, que ela seja arguída. Então, é como que um desafio com dupla expressão. Você tem que apresentar uma tese que explique melhor a realidade do que essa. Segundo, você precisa também entrar em concerto com uma proposta de ação que suplante a qualidade daquela que foi articulada pelo criticado. Correto? Caso contrário, padece desprovida de lógica assertiva. Eu já digo isso porque eu já vi indivíduos que têm 3 milhões de inscritos nesse espaço público aqui do YouTube, demandando ações extremas, inclusive de antagonismo direto com o que se chama as instituições, mas hoje critica quando Bolsonaro, por exemplo, antagoniza o legislativo diante da pandemia, algo dessa sorte.
ele deveria agir de modo... Ele é um irresponsável hoje, porque ele participa de aglomerações e antagoniza as instituições, mas no passado, esse sujeito deveria ter antagonizado as instituições. No passado, quando ele antagonizasse as instituições, ele era responsável, mas agora que ele as antagoniza, ele é irresponsável. É necessário que haja, para evitar a hipocrisia, é necessário que haja coesão lógica. Coesão lógica. Eu acho esse um desafio justo a ser feito. É o padrão de resposta, é o padrão de lucidez lógica ao qual eu me faço atento. E, inclusive, quaisquer das reflexões para responder, né, esses desafios, que se os façam nos comentários, claro. Este também é um ambiente, né, para se refletir o assunto livremente.